Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Jessi Dantas. Ela é enfermeira e é mãe de uma criança com autismo. Jessi, vocês vão realizar aí na capital do estado, em Natal, o Apitaço Lutea. O Apitaço, ele luta aí contra o cancelamento de alguns tratamentos para a pessoa com autismo, que são impostos pela Unimed. Que assunto é esse? Qual é o motivo aí do Apitaço? Como é que vai acontecer? Bom dia. Olá, boa tarde, Geraldo, boa tarde, ouvintes. Nós, pais de crianças autistas, a gente realmente teve que fazer alguma coisa em virtude de tudo que aconteceu. E o que a gente pôde estar ao nosso alcance fazer realmente é uma mobilização. Então, nós fizemos um grupo do WhatsApp com alguns pais e disseminou. E, graças a Deus, a gente tem centenas de pessoas hoje nesse grupo. E a gente está organizando quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui em Natal, na Rua Apodi, em frente ao prédio da Unimed, um apitaço. A gente busca uma conversa com a Unimed para que a gente possa tentar entender o que é que aconteceu. Porque essas terapias foram suspensas de uma hora para outra, simplesmente suspenderam e avisaram. E essas crianças, elas têm terapias escolares e domiciliares, que justamente a terapia ABA e Denver são terapias naturalistas. Então, elas são realizadas no ambiente natural da criança, que é casa e escola. E eles simplesmente tiraram. Então, existem hoje crianças que não vão conseguir ir para a escola, porque as escolas, sejam elas grandes, pequenas, particulares ou públicas, não estão preparadas para receber essas crianças, entendeu? E qual é a justificativa da Unimed para a retirada desses serviços? Eles dizem que essas terapias elas não estão no rol, né, da ANS, e que, por não estarem no rol, eles não têm obrigação de custear essas terapias. E que eles... Filha, calma. E que eles vão colocar essas terapias... essas terapias serão realizadas em casa ou na clínica. Eles vão retirar essas terapias de casa e da escola, e essas terapias serão realizadas na clínica. E eu lhe pergunto, como a gente vai deixar essas crianças o dia todo na clínica? Né? Como a gente vai deixar de ter esse suporte escolar e domiciliar e passar o dia todo com essas crianças na clínica? É o ambiente natural delas, é o ambiente que elas vão se socializar, é o ambiente que elas vão conseguir fazer amigos, não é uma sala fechada com ar-condicionado, entendeu? E aí, como é que vai ser o futuro dessas crianças, o prejuízo que vai causar para o futuro delas? Então, nosso questionamento é isso, eles dizem que a responsabilidade da escola é do professor e do auxiliar, mas o AT escolar, que é o assistente terapêutico, ele não faz a função de professor nem de auxiliar. Ele dá um suporte para essas crianças, para elas conseguirem estudar, no momento de crise, elas conseguirem voltar para o eixo. Eu vou dar um exemplo, minha filha, ela tem 2 anos e 8 meses. Nos momentos de crise, ela se joga na parede. E aí, né, esse professor com mais 13 crianças, como é o caso da salinha dela, esse professor vai ter condições de dar suporte para essa criança nesse momento de crise? Ele vai saber trazer essa criança de volta para o eixo sem machucar ela, sem causar um dano maior a ela? Não vai. Ele não está preparado para isso, entendeu? E olha que minha filha, ela é autismo leve, ela é nível 1 de suporte. Imagine crianças que são mais severas. Tem criança que não vai conseguir mais ir para a escola. O prejuízo para essa criança é incalculável. Então, hoje se fala muito de dinheiro, que são... uma entrevista recente do responsável pela Unimed, eles são 1.500 crianças em tratamento, aumentou muito o número. Ok. E o prejuízo que a gente vai ter no futuro dessas crianças, a gente consegue calcular, financeiramente falando, né? Então, a nossa luta é por isso, é para o futuro deles. A gente está lutando por eles, para que eles consigam ter um futuro normal, como toda criança tem o direito de ter. Eu queria que você explicasse aqui para a gente quais são os benefícios, né, desses 2 serviços
para o desenvolvimento das crianças, e ao mesmo tempo que você fala dos benefícios, eu queria que você falasse aí dos prejuízos que a criança vai ter se não tiver esses dois serviços. Certo. O Denver é uma terapia que são para crianças menores. Exemplo, Liz tem 2 anos e 8 meses, ela faz o Denver, né? Ela vai fazer o Denver que está esperando ainda essa autorização. E as crianças maiores é o ABA, né? Então, essas terapias, como eu acabei de dizer, elas têm uns assistentes terapêuticos que vão para a escola, algumas, né? Algumas vão para escolas que são realmente necessárias, vão para a escola, e algumas vão, só tem esse suporte domiciliar, certo? Então, o que é que esse terapeuta faz? Essas crianças, elas têm um problema, o maior problema é a socialização, né? Então, esses terapeutas, eles atuam justamente nisso, no parquinho, na igreja, como essas crianças conseguem se comportar no parquinho, na igreja, no shopping, na praia, na rua, numa festinha de aniversário. Então, esse AT escolar, esse AT, necessariamente dito, não só o escolar, eles vão dar suporte a essas crianças na questão da socialização, entendeu? O AT escolar, como eu lhe disse, é para esse suporte, para que eles consigam manter o foco no momento de crise, como conter essas crianças, como voltar elas para o eixo, que é muito difícil quando elas entram em crise, elas voltarem para a linha, né, e focar no que realmente importa no momento ali, que é a escola. Então, eles dão todo esse suporte, entendeu? Eles dão esse suporte que a gente que não tem conhecimento, a gente vai aprendendo com o tempo, mas quando cai no nosso colo, que nosso filho é autista, e você tem que fazer de tudo para que ele consiga ter uma vida o mais normal possível, o mais, como eu posso dizer, que ele possa ser o mais independente possível, você não sabe como lidar. Hoje eu consigo ir com minha filha ao shopping, quando ela era menorzinha eu não conseguia, e até eu ia, mas era questão de 10 minutos e voltava, porque ela começava a gritar, ela começava a se jogar, eu não sabia o que fazer, eu chorava junto, e não sabia o que fazer e voltava para casa. Então, eu sempre saía para tentar socializar, mas eu não sabia como agir. Então, esses profissionais que estão lá na escola, eles também não sabem, ninguém foi treinado para isso, né? Isso tudo é muito novo, é muito antigo, mas é muito novo que está sendo falado, e essas crianças apareceram agora, dizem que é moda, mas não é. Eu acho que é mais fácil o diagnóstico, é mais acessível, e hoje em dia a gente vê muitos casos, né, muitos casos de crianças autistas, e a gente está sendo preparado para isso agora. Então, esses assistentes terapêuticos, eles nos auxiliam para que essas crianças consigam viver em sociedade, para que elas tenham direito de ir numa festinha familiar, que elas tenham direito de ir na igreja, no culto ou na missa, para que elas tenham direito de ir no shopping, na praia, para que elas possam ir ao supermercado. Porque é muito simples isso para quem tem um filho típico, né? Para quem tem um filho normal, mas para a gente não é. Para a gente não é, só sabe realmente quem luta com isso. Então, de repente, o plano de saúde chega e diz, pronto, a partir de agora não tem mais o suporte, porque eles comparam o AT escolar com o auxiliar escolar, e não tem nada a ver. E que agora as terapias vão ser feitas nas clínicas. A minha filha, ela já fica 4 horas na clínica, 2 vezes por semana. Então, ela vai passar o resto da vida dela agora dentro de uma clínica. Porque se for para fazer as terapias em clínica, vai ser dentro da clínica. Esses serviços fora do plano da Unimed também são quase inacessíveis, não é isso? Não tem a menor condição de você. Eu, por exemplo, não teria condições de pagar, como a maioria dos pais. Alguns pais, eles fazem uma força-tarefa familiar para conseguir pagar o plano de saúde dos filhos, para que eles possam ter um tratamento mais digno, mais acessível, entendeu? Como é que de uma hora tem pais que não vão conseguir pagar o advogado para entrar na justiça? Tem pais que a criança já não vai mais para a escola, porque ele não tem como levar a criança para a escola sem esse suporte, entendeu? Então, a questão da socialização, o prejuízo vai ser incalculável para essas crianças, incalculável. Você tem algum conhecimento de pais e mães aqui de Caicó, do Seridó, que utilizam desse serviço, seja pela Unimed ou não? Eu tenho uma amiga, professora, que o filho dela é autista, que o filho dela é autista, mas que, infelizmente, em Caicó ainda...
Infelizmente, em Caicó ainda não chegou essas terapias, né? E hoje eles fazem fono, TO, mas que a terapia DEBA e ABA ainda não é oferecida aí.